presidente russo Vladimir Putin disse que o conflito na Ucrânia ganhou caráter mundial. Durante um discurso à nação, Putin citou os 2 bombardeios ucranianos com mísseis americanos e britânicos. Segundo ele, desde o momento em que esses projéteis foram utilizados, o conflito na Ucrânia mudou de nível. O presidente russo não descartou atingir os países que forneceram armas a Kiev e disse que a Rússia está pronta para qualquer cenário. E um jornal alemão revelou que a Alemanha está se preparando para uma possível terceira guerra mundial. De acordo com documentos ultra-secretos, Berlim começou a fazer planos sobre como pode ajudar a enviar até 800 mil soldados da OTAN para a Ucrânia. O plano também detalha edifícios e infraestruturas específicas que devem ser protegidos para que possam ser usados pelos militares e como empresas e civis devem se preparar em caso de ameaça. Os documentos também apontam que a Alemanha está se preparando para enviar 200 mil veículos militares caso a Aliança do Atlântico Norte seja obrigada a se juntar ao conflito na Ucrânia. Quem chega para comentar mais sobre esse assunto é Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde. Seja muito bem-vindo sempre aqui ao Conexão Record News. Você acredita que a OTAN vai realmente se envolver de uma forma direta na guerra entre Rússia e Ucrânia? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Não acredito que nesse momento isso aconteça. Há uma leitura por parte da Rússia de que o apoio que a OTAN e os Estados Unidos, principalmente, dão à Ucrânia estaria passando dos limites o que faria com que eles fossem considerados parte do conflito. Então, quando você tem um conflito onde partes apoiam, o apoio, segundo essa teoria, não pode ser de tal forma forte ou substancial que faça com que haja uma reversão do conflito, ou seja, que a Ucrânia vença por conta do apoio externo. Caso contrário, haveria a consideração de que estes que apoiaram também estão na guerra. Então, essa é uma teoria. Mas eu acho que, mesmo com esse escalonamento dos últimos dias, onde os Estados Unidos autorizou a Ucrânia a utilizar armas mais ofensivas diretamente contra a Rússia, o que gerou essas respostas russas nos últimos momentos, isso faz com que haja um acirramento, mas não propriamente um embate direto que a gente possa considerar aí uma guerra envolvendo outras partes que não as duas mencionadas. Além disso, há um compasso de espera em relação ao novo governo americano. E há uma tendência de Donald Trump de fazer com que haja uma desaceleração desse ingresso da Ucrânia na OTAN e também, como ele tem uma proximidade com Putin, com a Rússia, que haja outro tipo de diálogo. Mesmo que, no final, o resultado não seja a favor da Ucrânia, o que a gente pode ter, ou tem potencial de ter, é um encaminhamento para uma solução do conflito, atendidas várias das exigências russas. Ou seja, pelo menos por enquanto, a gente não tem um encaminhamento no sentido de haver uma guerra de maior potencial ou envolvendo outros estados. De qualquer forma, né, Furriela, muitos países europeus ficaram em alerta e alguns até temerosos sobre um possível avanço russo além da Ucrânia. E olha essa notícia que está chegando aqui para a gente. Um programa da TV estatal russa exibiu um mapa que aponta cidades europeias que podem ser alvos de ataques nucleares russos. Os alvos seriam Berlim, Varsóvia, países bálticos, Paris, Bucareste e Praga, além das bases americanas na Alemanha. O programa também aponta que uma atenção especial seria dada à Grã-Bretanha, um inimigo tradicional da Rússia. O apresentador ainda disse que o Reino Unido está em um momento vulnerável, que apenas 3 mísseis seriam suficientes para causar um colapso na civilização britânica. Vale lembrar que ontem a Rússia, então, afirmou que 2 mísseis de longo alcance, o Storm Shadow, produzidos no Reino Unido, foram disparados pela Ucrânia. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia afirmou que o uso de armas ocidentais contra o país pode ser considerado, sim, um ataque da OTAN, Furriela. Esse é o ponto, essa linha tênue. Apoiar países em conflito traz um limite por parte de quem apoia. Então, o Ocidente teve potencial de apoiar a Ucrânia para resistir estes 2 anos à guerra contra a Rússia. Caso contrário, ela já teria sucumbido
né, não sucumbiu no início, teve uma resistência demonstrada logo no início da ocupação, mas logo na sequência não teria fôlego para enfrentar ou para se manter em relação à Rússia. Tem se mantido por conta desse apoio. Agora, tem que haver um cuidado na hora do apoio para que ele não seja configurado como uma participação de terceiros, que era o ponto que eu estava levantando e que tem sido sempre aí o ponto de tensão. Mas eu acredito que esse aguardo do novo governo norte-americano é que vai ser o ponto nevrálgico aí. A partir dali, se houver algum encaminhamento de pacificação, a gente vai ter aí um cenário que, mesmo que a Ucrânia saia prejudicada, um cenário de pacificação. Caso contrário, a gente tem sim aí um problema de intensificação. Se os Estados Unidos mantiverem essa posição pró-Ucrânia, e pode ser que ainda com maior fôlego, o que eu duvido, acho que não é uma visão de Trump para essa situação, a gente tem um acirramento. Caso contrário, eu acho que talvez há uma chance de encaminhamento de resolução. Por agora, é retórica, são discursos fortes, mas eu acho que ninguém vai tomar uma decisão extremada antes da posse de Donald Trump. Existe esse período, né, que a gente espera o que vai acontecer com a chegada do Trump de volta à Casa Branca. Agora, tem um outro ponto também que eu gostaria da sua análise, que é o seguinte: o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia avisou os Estados Unidos com 30 minutos de antecedência sobre o disparo do míssil balístico hipersônico contra a Ucrânia. Segundo Dmitry Peskov, a Rússia mantém comunicação constante com os Estados Unidos sobre a questão das armas nucleares. Ele disse ainda que os Estados Unidos com certeza compreenderam a mensagem de Vladimir Putin. Ontem, o presidente Putin confirmou que disparou um míssil até então desconhecido pelo Ocidente. Ele pode carregar 4 bombas atômicas com capacidade de destruição bem maior do que as que destruíram Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. O equipamento pode atingir 10 vezes a velocidade do som, equivalente a mais de 10.000 km por hora.